Temos um grupo de trabalho que tem trabalhado ao longo de 7 anos na otimização deste chip e nesta área das cardiomiopatias. Há cerca de 1 ano e meio achamos que tínhamos um produto com maturidade para ir para o mercado. Apresentamos o nosso produto a várias capitais de risco, a vários business angels, desde a área da clínica à área do desporto. Nós consideramos que a SHPG foi, ou pelo menos esta ligação a este grupo da SHPG, foi o grupo que nos ofereceu, pelo menos, a maior motivação para aplicar a nossa tecnologia numa população de risco que nós consideramos que realmente é extremamente importante e extremamente válida. E foi nesse sentido que resolvemos abraçar este projeto e, na realidade, esta parceria com esta empresa. E esses testes já estão a ser comercializados, doutora? Os testes, a maior parte destes testes existem no mercado. São testes que são feitos com uma tecnologia que é competitiva com a nossa. Chama-se sequenciação. Acho que todos vós já ouviram falar de sequenciação de genoma. A tal sequenciação que eu ainda há pouco referi, que relativamente ao genoma humano em 2001 custava 3 bilhões de dólares. O que acontece é que, neste momento, com este chip, nós estamos a oferecer uma tecnologia que é muito mais fiável, muito mais precisa do que a sequenciação. Estamos a oferecer uma tecnologia que tem 80% de sensibilidade, 99% de especificidade. Isto é maior do que as análises clínicas que a gente faz regularmente, do que os hemogramas que nós fazemos. A sequenciação oferece 60% para este tipo de aplicações. Temos uma tecnologia que podemos dar uma resposta entre 5 a 4 semanas. A sequenciação permite-nos ainda obter respostas entre 8 a 16 semanas. E no caso da miocardiopatia hipertrófica, nós estamos a testar 30 genes. Todos os genes que conhecemos que estão associados à patologia. O melhor teste que está no mercado é oferecido por uma empresa americana e fazem 18 genes em 6 semanas. Sim, em 16 semanas, desculpa. E, doutora, já existem parcerias estabelecidas com instituições, quer privadas, quer estatais? Já existem um conjunto de protocolos. Nós, para conseguirmos testar este chip e termos a certeza que estávamos a obter resultados tão bons quanto a concorrência, e neste caso a concorrência à sequenciação, nós fizemos o teste de cerca de 400 pacientes que foram testados com o chip e testados por sequenciação. E para isso nós precisamos de parcerias, precisamos de médicos e de hospitais. Nós temos protocolos científicos com quase todos os hospitais do país, especialmente na área de Lisboa, e temos 2 protocolos em particular que têm dado grandes frutos. Temos muitos pacientes do Centro de Neurociências de Coimbra, aqui representado pela doutora Isabel Carreira, e do Hospital de Santa Cruz, de Lisboa, ali representado pela doutora Isabel Gaspar. Doutora, essa ideia do chip, e será possível, em linguagem acessível, explicar o que é e como funciona? A ideia do chip vem um bocadinho naquilo que a Ana Teresa já apresentou, ou seja, na genética nós temos muitas patologias complexas, e quando eu falo de complexas é que tem muitas regiões do genoma humano que estão envolvidas. Aqui a Ana Teresa falou que são 30, no caso, por exemplo, da miocardiopatia hipertrófica, e as técnicas atuais de diagnóstico não conseguiam responder a um diagnóstico rápido e preciso. E nesse sentido, no âmbito da minha vida, eu vim a contactar com uma série de outras tecnologias e esta pareceu-me ser, sinceramente, aquela tecnologia que nós podíamos fazer mais. Fazemos mais pelos próprios pacientes, mais pelas famílias, mais, neste caso, pelos atletas. E foi nesse sentido um bocadinho que veio e surgiu este chip. E sobre esse ponto de vista, nós conseguimos, em muito menos tempo, dar resultados muito precisos, porque este chip, basicamente, como a Ana Teresa referiu, é necessário uma amostra de sangue, uma colheita de sangue. Nós conseguimos extrair, a partir desse material biológico, dessa amostra, conseguimos extrair o genoma do paciente e vamos atrás das regiões que nos interessam estudar. E essas regiões são, então, colocadas neste chip, e depois este chip é introduzido numa máquina e essa máquina vai acender sinais consoante existe ou não as alterações que nós estamos à procura. E, portanto, é uma técnica muito rápida, muito precisa e muito simples. E acho que é essa a grande mais-valia disto relativamente às tecnologias, como, por exemplo, a sequenciação, que são muito mais demorosas relativamente a esta tecnologia deste chip. Susana, eu quero perguntar se esse teste, por si só, é suficiente para diagnosticar as doenças associadas
O que se passa, e como tem sido relatado, é que o ecocardiograma e o eletrocardiograma acabam por ser a tecnologia base para a detecção das doenças cardiovasculares associadas à morte súbita. No entanto, é visto que esta metodologia não é suficiente, não é? Portanto, imaginem um coração que é remodelado, tal como a doutora Márcia falou, mas há casos em que os indivíduos ou são assintomáticos, e, portanto, isso não é detectado via bioquímica, ou não existe uma alteração dessa morfologia do coração. E, portanto, é nestes casos que o diagnóstico genético é decisivo, porque a informação genética está no genoma, é eterna, portanto é imutável, e a partir daí nós podemos tirar muito mais informação e dar um diagnóstico genético associado a um diagnóstico clínico com muito mais segurança a um atleta ou a outros indivíduos. Considera que os testes genéticos cardiovasculares permitem melhorar um diagnóstico e, consequentemente, a escolha do tratamento mais adequado? Eu lido com a miocardiopatia hipertrófica já há muitos anos. Até 2009 nós tínhamos uma única metodologia, que era pedíamos um gene de cada vez, que era uma técnica demorada, e portanto isto provoca uma grande ansiedade nos doentes estarem à espera de qual é a causa da miocardiopatia hipertrófica que têm. Cerca de 40% a 50% dos casos não havia respostas e, portanto, os doentes continuam a ter miocardiopatia hipertrófica e nós não tínhamos análise genética para justificar qual era a origem. Atualmente, eu trabalho com este grupo desde 2009. Os casos mais graves que vejo em Santa Cruz são, sobretudo, casos jovens e casos que são propostos para transplante. Quanto mais cedo começa a doença, mais grave é a forma genótipa, isto é, tem mais mutações. Nós temos alguns casos de doentes que têm 2 a 3 mutações em genes diferentes. Portanto, claramente que estes miúdos têm formas muito graves da doença. Por outro lado, os que são transplantados é exatamente a mesma coisa. Todos os nossos doentes transplantados têm 2 a 3 mutações diferentes nos genes da miocardiopatia hipertrófica. Portanto, a genética, do ponto de vista laboratorial, ajuda a perceber qual é a gravidade da situação, porque às vezes há pessoas que têm miocardiopatia hipertrófica ligeira, ou têm uma carga familiar de morte súbita, o que confere algum risco, ou, se tiver mutações noutros genes, é claramente uma pessoa que está em risco de vir a desenvolver ou patologia cardíaca ou tem risco de morte súbita. Médico ligado ao desporto, qual a sua visão sobre a realização desses testes genéticos aplicados a jovens atletas? Aquilo que eu vou dizer tem um pouco a ver com experiência feita durante 26 anos e o facto é que estamos a falar num problema de saúde pública e estamos a falar num problema entre a vida e a morte. Ou seja, o preço da vida não há preço para a vida, portanto, o que é um facto, e respondendo concretamente à pergunta, é que se tivesse havido até agora algum exame que fosse suficiente para nos dar e para nos esclarecer claramente tudo o que tínhamos, com certeza não estávamos, até não estamos aqui a tal, porque não é mais é um diferente. Isto é completamente diferente. E acho que quer nós, primeiro porque tudo o que se fazia e que se vai fazendo até aqui há anos atrás, o que se fazia, passava, como dizia a minha colega, passava um pouco pelo eletrocardiograma e pelo ecocardiograma. Os dados que nos dão são 60% no eletrocardiograma, o ecocardiograma também, e também não em todas as patologias. A ressonância magnética, que todos nós neste momento começamos a querer dizer que é importante, também não é importante, porque só dá 1 ou 2 razões. E, portanto, temos estes dados, como dizia também uma colega minha que está aqui, que diz isto é imutável, isto é eterno, isto que aparece aqui é eterno. Estamos a falar um pouco na morte, com certeza, depois da morte. O que eu queria até concretamente dizer é que isto é fundamental, é um instrumento fundamental, não só porque cada um de nós, como médico, deve fazer nesta área uma medicina defensiva, ou seja, nós devemos ir até às últimas consequências. Costumar dizer aquilo que eu dizer, virar o atleta ao contrário, a ver se tem uma peça a mais. Devemos ir até às últimas consequências. Isto quê? Para termos todos a noção de que não nos esquecemos de fazer nada, ou que por razões que se utiliza muito, que é a razão monetária, ou a razão das percentagens, ou a razão das estatísticas, isso tudo falha. O que não deve falhar é que o atleta não morra e que nós dormimos todos os dias descansados,
completos de que tudo o que estamos a fazer e tudo o que fizemos até essa altura está fundamentado. Porque não podemos correr o risco de alguém nos ver perguntar porquê é que não fez este teste genético. Não podemos correr este risco. E especialmente gastando como nós gastamos no desporto, e nomeadamente no desporto profissional, milhões e milhões e milhões, se calhar para nada. Por isso mesmo, esta é a minha resposta. É importante e temos que agradecer que deste tipo de testes e outros que apareçam, que sejam bons, nós na área da medicina esportiva, na área do desporto profissional, e parabéns estão aqui os atletas, e pelo menos para eles próprios terem confiança de quem está com eles todos os dias, nos grandes clubes e na alta competição, e não só, mas especialmente a este nível. Nós já estarmos aqui celebrando e confraternizando de perceber as vantagens de investir nessa prevenção, nessa promoção da saúde do atleta, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre os benefícios que um indivíduo tem quando sabe que é portador de uma mutação. Como isso pode interferir na vida dessa pessoa? Não há dúvida nenhuma que a identificação de uma mutação ou das várias mutações vai fornecer ao atleta, vai fornecer ao doente, ao paciente, à família, informação. Informação para que depois tomem as suas opções, a opção de atividade física, a opção de ser desportista de alta competição, até da profissão que possam assumir, numa opção informada. Depois, por outro lado, também, como já aqui foi dito, muitas das mutações podem ser benignas ou patológicas. É obrigatório, e estou a falar no contexto laboratorial, nós no Laboratório de Genética Molecular das Cardiopatias do Centro de Neurociências de Coimbra trabalhamos em estreita ligação com os cardiologistas e com a cardiologia genética. Nós temos o privilégio, vamos lá, estamos num contexto que temos o privilégio de trabalhar com um excelente serviço público de genética médica, do professor Jorge Saraiva, em que tem um cardiologista genético, portanto orientado, a doutora Margarida Venâncio, que faz esta avaliação e que nós depois podemos discutir o resultado, as mutações que vamos encontrando, podemos discuti-las com eles e entrosar e interpretar melhor o resultado. Claro que nisto envolve sempre um estudo familiar. Quando nós identificamos uma mutação, nós precisamos de saber se vem do pai, se vem da mãe. E depois isto não é só a questão de vir do pai ou da mãe, porque não é para dizer isto veio do meu pai, isto veio da minha mãe, não é esse o objetivo. Entre hospitais, médicos, mas a equipa da Art Genetics inclui também uma engenheira. Eu gostava de saber como é que uma professora do técnico está envolvida numa equipa e o que é que contribuição é que traz para a equipa ter a presença de uma engenheira numa equipa, basicamente, pessoas da área da saúde. Doutora Ana Teresa vai responder. E neste caso em particular da genética, da biologia molecular e da informática. Nós o que estamos aqui a ter em causa não é apenas um teste. Estamos a ter também grandes volumes de dados. Nós estamos a falar, por exemplo, do teste da miocardiopatia hipertrófica, estamos a falar de 900 mutações que estão a ser testadas para cada paciente. E o que é que nós queremos no futuro? No futuro nós queremos ter uma medicina personalizada. Essa medicina personalizada é uma medicina que vai oferecer a cada indivíduo a medicação própria para si, adaptada ao seu corpo. E tudo isso passa por gestão de grandes volumes de dados, gestão de genomas, gestão de várias análises, logo passa pela informática associada os dados da genética. A parte final da nossa pipeline, como viram, do nosso modelo de operação, é toda uma parte de informática que faz a leitura automática dos dados. Mais do que isso, nós estamos também a desenvolver, e iremos continuar a desenvolver, sistemas que nos apoiam no prognóstico clínico. A partir do momento em que nós temos dados da genética, dados da clínica, nós podemos começar a fazer uma coisa que é atribuir um fator de risco ao doente. E isso só é possível com a informática associada à medicina e à genética. E esse é o papel de uma engenheira do técnico aqui. Se desejar a todos um excelente final de tarde. Muito obrigada.